gente tem informações direto da rua. Eu vou pedir para rodar a vinheta, por favor. E a repórter Jéssica Marques já está a postos e traz informações para a gente. Tudo bem, Jéssica? Muito boa tarde. Olá, Jéssica, muito boa tarde. É isso mesmo, hoje o nosso programa vai falar sobre tipos de pisada e nós do Link fomos encontrar uma loja aqui em São Paulo muito curiosa, viu? Porque ela tem um exame muito bacana. Ele é um exame chamado Foot ID. Esse tipo de exame serve para dar uma exatidão do número do calçado e para revelar a medição óssea do tornozelo, do calcanhar também. Tudo isso vai influenciar no tipo de escolha do calçado. O exame ele é realizado em 2 etapas. A primeira realiza um raio-x no pé do cliente e a segunda parte é realizada na esteira, onde é feita uma filmagem dos pés do cliente para apresentar ele correndo. Nesta gravação, é analisado de que forma o cliente está pisando, pois, de acordo com os funcionários do estabelecimento, as pessoas tendem a pronar ou a supinar na pisada. Sendo assim, este teste gratuito serve para visualizar no computador todo o solado. Cada tipo de pisada tem um tipo de calçado específico. De acordo com os atendentes da loja, as pisadas pronadas precisam de uma tecnologia a mais. Por este motivo, os calçados são diferenciados. Lembrando que este teste é gratuito e pode ser feito em qualquer pessoa. Este tênis tem valores a partir de R$ 449. Para quem quiser mais informações, basta entrar no site asics.com.br. Super fácil o exame, super de fácil acesso. Para você que tem interesse, vale a pena conferir. Voltamos com você no estúdio, Jéssica. Muito obrigada, viu, Marques, por suas informações. Ela já deu algumas informações para a gente que tem a ver com o nosso bate-papo de agora com o doutor João. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Seja bem-vindo. Prazer. Muito boa tarde. Obrigado. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os tipos de pisada, não é mesmo? Às vezes confunde a gente. Inclusive, eu já quero falar para você, se você tiver alguma dúvida, quiser mandar alguma pergunta para a gente, algum comentário, envie através do Facebook, que é o Facebook/NossoPGM. Tem também o Instagram, @NossoPrograma. Se preferir, pode mandar para mim, que eu passo para o Dr. João também, o nosso fisioterapeuta, @JessicaNunes_6. Ou então, é só ligar e participar ao vivo com a gente através do telefone 0 operadora 11 3337 5886. Doutor, como que a gente pode descobrir o nosso tipo de pisada? A principal forma de se descobrir o tipo de pisada é através de um exame que se chama baropodometria. É um nome um pouquinho difícil, mas a sua aplicação é bem simples. Basicamente, o que é realizado nesse exame é colocar o paciente para andar sobre uma plataforma e essa plataforma mede o quanto de pressão que tem na região medial, lateral do pé, ou se o pé, como que o pé se comporta no chão quando ele está realizando a caminhada. E aí, em cima desses pontos de pressão, nós conseguimos identificar qual é o tipo de pisada. Se ele tem uma pisada pronada, que é conhecida como aqueles pacientes que têm o pé chato, para o pessoal de casa entender melhor. E se o paciente tem uma pisada neutra, o que seria teoricamente uma pisada normal, na verdade não existe uma pisada normal, existe uma pisada que é mais com o pé chato e outra com o pé mais supinado, que é quando o pé vai mais para fora durante a caminhada. Mas basicamente o jeito da melhor forma de se identificar esses padrões de pisada são através desse exame que é chamado de baropodometria. Ah, bacana, gostei. Mas por que é tão importante, é tão fundamental a gente também conhecer o nosso tipo de pisada? Basicamente, a principal importância de se conhecer o seu tipo de pisada é entender como que as forças estão passando pelas articulações através do primeiro contato com o solo, e a primeira coisa que vai encostar no solo durante a caminhada é o pé. Então, durante a caminhada ou durante a corrida, durante um salto, durante qualquer atividade. Basicamente, sabendo onde é o primeiro contato de pressão, ou qual é o seu padrão de pisada, né? Você consegue pressupor algumas forças que vão passar pelas articulações e muitas vezes agir em prevenção de lesões ou até tratando algumas lesões já existentes. Mas quais são os problemas mais graves gerados pelo uso incorreto do tênis, principalmente os atletas, né, de alta intensidade? Basicamente, o tênis ele vai ter
muita influência a partir do momento que o indivíduo já tem uma lesão. A partir do momento que ele não tem lesão, pensando em prevenção, o principal tênis, ou o jeito mais correto de se começar é utilizando um tênis neutro, em que ele não tenha muitas correções. Boa. E se esse indivíduo começar a gerar algumas compensações ou tiver alguma dificuldade durante a atividade, podem ser realizadas algumas correções, através principalmente do uso de palmilhas, mas a principal importância, de acordo com o tênis, seria basicamente ele usar um tênis que ele se sente confortável. Um tênis legal. que ele sinta bem e que tenha um padrão de pisada neutro no primeiro momento, antes de qualquer outra abordagem. A partir do momento que ele tem uma lesão, aí a gente pode pensar em tênis, por exemplo, um indivíduo que tem uma tendinopatia de calcâneo, uma tendinite ali atrás do pé, uma inflamação atrás do pé. A gente sabe que tênis que tenham menos amortecimento tendem a aumentar a exigência dos músculos do tornozelo. Então, para esse paciente, nesse momento, talvez não seja interessante usar um sapato muito baixo. Ou um indivíduo que tem uma tendinopatia patelar, que seria uma dor anterior no joelho, aí essa relação se inverte. Um tênis mais baixo talvez seja mais interessante para esse indivíduo. Então, basicamente, não existe um tênis ideal e, principalmente, a partir do momento que ele tem alguma lesão, o padrão de amortecimento do tênis pode influenciar nessa lesão e aí isso talvez tenha que ser levado em consideração. Nossa, interessante. Então, quer dizer que dependendo do tênis, aliás, dependendo do tênis que eu estiver usando, se ele não for adequado para o meu tipo de pisada, pode causar alguma lesão, algum problema maior pela continuidade. Mas pode acontecer também o contrário? Um problema de coluna pode modificar a minha pisada, por exemplo? Pode. As lesões de coluna, de quadril, de joelho, têm relação direta com as lesões de tornozelo e pé, assim como o padrão de pisada vai ter relação direta com as outras lesões, com as lesões das outras articulações. Um indivíduo que tem uma dor na coluna ou que tem uma dor no joelho, no quadril, das articulações mais próximas do corpo, eles podem desenvolver compensações no pé, no tornozelo do pé, pensando em padrões de movimento compensatórios a essas lesões. Algumas formas que o indivíduo consegue tirar a carga sem perceber, isso automaticamente através do sistema nervoso central, do cérebro. Ele consegue manter a sua atividade, como por exemplo caminhar, e diminuir a sobrecarga naquela região que ele tem dor, sem perceber. Então ele pode gerar algumas compensações pelo fato de ter dor em algumas articulações previamente. Nossa, gostei. Eu quero descobrir meu tipo de pisada. A gente fiquei curiosa. Porque eu acho que isso é qualidade de vida, né? Sim. Tudo bem que eu não estou da maneira mais adequada aqui. O Dr. João, fisioterapeuta, ele está me olhando com esse salto gigante. Não é o mais indicado, a gente já aprendeu aqui. Mas a gente vai falar mais um pouco sobre isso daqui a pouquinho. A gente vai continuar falando também de qualidade de vida, agora no nosso 5º episódio da série O Bem-Estar dos Idosos. Neide é integrante do grupo de apoio para a conquista de moradia dos idosos da capital, o GARMIC. Ela diz que falta voz para o idoso na sociedade. Ninguém ouve o idoso, quer dizer, que pensa que o idoso já era, quer dizer, que depois que ele atinge uma certa idade, ele já não tem mais não tem mais o que fazer na vida. Acho que o idoso só quer bingo, bolo e baile. E não é só isso a vida do idoso. O idoso também, e inclusive também vê a parte de lazer também. A proporção de brasileiros com menos de 30 anos vem caindo nas últimas décadas e a proporção de brasileiros com mais de 30 anos vem aumentando. É um sinal de que o Brasil vive sim um envelhecimento da população. Hoje, segundo projeção do IBGE, os idosos correspondem a 14% da população do país, ou seja, 1 em cada 7 brasileiros tem os seus fios de cabelo branco e muita experiência para contar. Segundo uma projeção das Nações Unidas, em 2070, os idosos serão 1/3 da população do país. A população brasileira idosa atual teve mais chance a acesso a serviços de saúde. Talvez eles não eram grandes atletas na juventude, mas com 50, 60 já puderam fazer um check-up cardíaco, um olhar mais delicado para colesterol, diabetes, pressão alta, etc. e tal. Então, essa população teve um cuidado já na idade mais madura. E a população mais jovem que está se cuidando, possivelmente vai viver mais pelo cuidado também de prevenção, o cuidado precoce, que é a atividade física, alimentação saudável, controle de peso, enfim. Na década de 2050, pela primeira vez na história, a população de idosos será maior que a de crianças e jovens de até 29 anos. O envelhecimento está indo a passos largos.
E as nossas medidas ainda estão muito lentas. Então, nós temos que ter a convicção de que temos que agir rapidamente. E temos que agir pensando no envelhecimento e temos que agir pensando num curso de vida. A expectativa de vida para quem nasceu em 2015 é de 72 anos para os homens e 79 para as mulheres. Mas essa é a expectativa de vida ao nascer. Existe ainda a expectativa de vida depois que a pessoa atinge uma certa idade. Atualmente, para quem completa 60 anos, a expectativa é de mais 22 anos de vida para as mulheres e 20 para os homens. A população brasileira está ficando mais velha. Por isso, as cidades e a sociedade em geral também precisam se preparar cada vez mais para esse envelhecimento. Você poderia ter aposentadorias que fossem parciais, ou esquema de trabalho parcial, ou uma reeducação, uma recapacitação desse indivíduo ao longo da vida, para que ele, ao chegar aos 70 anos, ele possa exercer uma atividade profissional que não necessariamente seja a que ele começou a exercer aos 20, aos 30 anos de idade. São desafios no mercado, no trabalho, na saúde, no lazer. Tem que incentivar o idoso a esses lugares, que há idosos, às vezes, que, principalmente o idoso de baixa renda, não tem essa facilidade de de ir ao teatro, quer dizer, que tem que procurar um jeito de abrir abrir assim um trabalho, você entendeu? De facilitar a ida do idoso para ir para teatro, ir para museu, não ficar somente naquela coisa de baile, de bingo, desse tipo de coisa. Bom, vamos viver mais, disso não há dúvidas. Então, como chegar bem nos 60 anos? Como envelhecer com saúde? De alimentação balanceada, nada de grandes jejuns, nada de dieta de moda, sempre com acompanhamento de um profissional da área da saúde, seja nutricionista, nutrólogo ou médico, geriatra, e junto com isso atividade física, tanto para reabilitação cardiovascular quanto para ganho de força e função muscular, do tipo musculação, sempre com orientação. A gente perguntou também para os idosos o segredo para chegar bem na melhor idade. Para envelhecer bem, nós temos que ter uma qualidade de vida boa, né? No caso, exercitar, um tratamento rigoroso, tudo certinho, bonitinho, entendeu? Caminhar, passear, fazer exercício. Eu faço com dificuldade, mas faço. E não é só preocupação com saúde e alimentação. Uma vida longa e feliz depende de certos comportamentos. Eu sou sempre alegre, cuido de mim e pronto. Não fico nervosa com ninguém. Sorrir. Isso é norma de vida para mim. A vida inteira. A gente vai para um breve intervalo agora. No próximo bloco eu vou voltar aqui com o Dr. João Barbosa, o nosso fisioterapeuta, para continuar esse assunto dos tipos de pisadas e teremos também uma participação especial. O nosso querido Rogério Voltan, jornalista, repórter, apresentador, ele faz tudo aqui na Hit TV para você. Como ele é atleta também, ele vai participar com a gente para ver os tipos de pisada. Na verdade, ele já sabe a dele. Ele vai correr um pouquinho para a gente. Você vai entender tudo no próximo bloco. Tá meio confuso, mas você vai entender, tá bom? Eu vou, mas eu volto. Sai daí não. Nosso programa já está de volta e como prometido, olha quem está aqui, o querido Rogério Voltan. Olá. Tudo bem, Voltan? Boa tarde. Tudo bem, obrigado pelo convite. E por ter falado que você é um atleta também, né? Também, Tudo bem, eu me agradeço. E ó, gente, eu não sei se vocês perceberam, eu não tirei o salto não para ficar do tamanho do Voltan. Eu tirei o salto agora para fazer um exame, para descobrir, na verdade, o meu tipo de pisada, né, doutor? Já deu para descobrir? Eu tô aqui em cima já dessa plataforma. Qual que é meu tipo de pisada? Eu tenho uma pisada retinha, né? Bonitinha. Parada, né? Estaticamente você tem uma pisada considerada neutra, mas ela já vai um pouquinho para o pé chato, que é chamado de pé pronado. Ah, obrigada. Mas normalmente isso acaba mudando um pouco quando a gente avalia a pessoa caminhando. Então, nem sempre o seu pé parado, estático assim, apoiado nos dois pés, tem o mesmo padrão do que quando você caminha ou quando você corre. Então é importante a gente fazer as duas análises. Avaliar então, o que você eu faria parada agora, e doutor? Caminhando. Então você vai partir daqui, então, e aí você vai caminhar para lá, mas espera só para eu dar o play aqui. Olha, fica tudo registrado aí. Fica registrado. Ai, que chique, doutor João. Gostei. Gente, então, foi uma consulta gratuita hoje. Gostei. Então é o seguinte, então. de graça.
Você vai passar por cima da plataforma, mas tenta andar como se você estivesse andando normalmente na rua. Tá. E esquece da plataforma. Vai pisar com o pé e depois com o outro. Oi, tudo bem, gente? Tudo bem? E aí agora volta. Volta de frente pra cá, pode passar um pouquinho mais pra frente e volta de frente pra cá de novo. Então vou virar de costas aqui, mas é proposital, tá? Isso. Vai lá. E aí, tudo bem? De boa? Tudo bem, doutor? Não sei o que, não sei o que lá. Perfeito. Eu tenho que interpretar para entrar no clima, claro. Senão não consigo. Você já sabe o seu tipo de pisada? Não sei. Eu nunca fiz esse Nossa, tipo um atleta não conhece o seu tipo de pisada? Você acaba comprando tênis que acaba te facilitando na corrida. Mas o certo, eu acho que até o doutor pode falar isso, seria correto é realmente comprar um tênis próprio para o meu pé, é isso, né, doutor? Teoricamente, o fato de você comprar tênis para pé pronado, pé supinado, não é a melhor escolha no primeiro momento. Por quê? Indivíduos que têm o pé pronado e que estão acostumados a correr com esse padrão de movimento, eles podem, por exemplo, comprar um tênis para pronador, que é um tênis que vai ter uma sola na região medial do pé, na parte de dentro do pé mais rígida, e vai jogar o pé dele para fora, e isso pode acabar mudando um pouco o padrão de movimento dele e também levando a lesões. Então, o tênis tem que ser confortável. Se esse tênis for de pronador para você ou neutro, se você se sentir bem e isso não estiver gerando nenhuma compensação no seu corpo, o tênis é o ideal. Então, o tênis ideal seria um tênis neutro no primeiro momento, que não tem correção de movimento. E se for para a gente pensar em prevenção de lesão, é muito mais importante você fazer um trabalho de fortalecimento muscular, de análise de padrão de movimento, do que até mesmo pensar no tênis no primeiro momento. Você pegar aqui, eu vou até segurar aqui para mostrar, esse tênis já está um pouco rodado, né? Isso é quilômetros importante rodados no tênis, qual seria... Isso é importante também. Qual seria o ideal? O indivíduo que usa muito, o ideal é que ele troque no mínimo a cada 6 meses o tênis. 6 meses. Mas sem mentir, quanto tempo você corre, assim? Por quantas vezes na semana? 3 vezes por semana, mais ou menos. Quilometragem semanal é importante. Varia de semana para semana, mas em torno de 10 a 15 quilômetros. Que é o que normalmente todo mundo que corre recreacionalmente corre, exatamente. Então, essa medida de quilometragem semanal é importante. E o controle de volume de corrida também é importante quando se fala em padrão de pisada. Então, controlar o quanto que você corre dentro de uma semana e evoluir gradualmente nesse controle também é uma outra forma importante de se prevenir lesão, além de avaliar o padrão de pisada, o seu padrão de movimento, que também é importantíssimo. Então tem uma vida útil, né, o tênis por aí, principalmente para quem corre demais, né? Variar alguns tênis durante os treinos também são importantes. Um tênis um pouco mais curto, você pode usar um tênis que tenha menos amortecimento, que teoricamente vai fazer com que você tenha uma necessidade de amortecimento ativa ou de músculo maior, e um treino mais longo você pode variar com um tênis que tenha mais amortecimento, e variando o tênis também é uma forma importante de se prevenir. Agora, uma outra dúvida que eu sempre tenho, eu acabo usando o tênis tanto para vários tipos de piso, né? Tem asfalto ou mesmo montanha. Verdade. Tem alguma diferença? É importante ter essa diferença? É importante. Tênis para corrida de montanha, normalmente são tênis que têm mais amortecimento e principalmente tem um cabedal, que é a parte superior do tênis, mais rígida. Porque normalmente na corrida, na montanha tem muita pedra, buraco, então o ideal é que os tênis tenham uma contenção maior. Normalmente para corrida de rua isso não é necessário. Bacana. Já não tem tanta necessidade de ter esse controle, mas na corrida de downhill normalmente é importante. Os tênis são mais rígidos, e na corrida de rua nem tanto. Alguns preferem correr com tênis que tem mais amortecimento, mais rígido, outros tênis mais flat, né, que são aqueles tênis bem imóveis. E as palmilhas, elas ajudam também nesse caso, doutor? A importância da palmilha, principalmente depois de realizar um exame como esse, da baropodometria, elas são importantes principalmente a partir do momento que o indivíduo tem dor. Porque através de alguns ajustes na palmilha você consegue tirar a carga de algumas regiões do pé, ou que seja do joelho, da coluna, do quadril, tentar modular um pouco o padrão biomecânico desse indivíduo e tirar a carga das regiões em que ele tem maior sobrecarga, mais dor. Então o uso da palmilha é importante principalmente no momento que ele tem dor, para você conseguir modular por onde as forças vão passar nessas articulações e tirar a carga de uma região ou outra. Ô Jéssica, tem acho que uma semana mais ou menos, eu fiz uma matéria para o Hit Sports e conversei com 2 pessoas que correm descalço. É aquela chamada corrida ao natural. Então, é claro que eles estavam explicando que eles
você correr com tênis, a hora que você pisa, você primeiro pisa com o calcanhar. Sim. Eles vão pisar diferente, eles vão pisar pela parte da frente do pé. Agora, o que eu fiquei na dúvida, claro, eu estava batendo papo com eles falaram só da vantagem de você correr descalço, porque você corre ao natural, você tem toda a biomecânica do corpo para te proteger, mas aí eu quero falar com o especialista. É correto mesmo correr descalço? Não tem nenhum risco? Eu já ouvi, pelo menos, falar muito na areia, né? Correr descalço na areia não tem tanto problema, porque tem um amortecimento, mas não sei se no chão... O principal intuito de se correr descalço é você usar mais músculo para correr. O principal risco de lesão em quem corre descalço é cortar o pé. É basicamente isso que os trabalhos científicos mostram. Essa pesquisa foi realizada em Harvard por uma pesquisadora que chama Erin Davis, junto com um antropólogo, um pesquisador que avalia a evolução humana. E aí eles encontraram que, quando comparados indivíduos que correm com a ponta do pé ou que batem a ponta do pé primeiro no chão, e normalmente quem corre descalço faz isso porque não foge do contato do calcanhar, porque dói, né, se você correr descalço e bater o calcanhar no chão. E quem corre de tênis ou calçado não tem medo de fazer esse contato, e isso é 90% da população mundial vai correr com o retropé, que é com a parte de trás do pé. Qual que é a principal diferença? Quando você corre com a ponta do pé, você exige mais dos músculos do tornozelo e da panturrilha para absorverem carga. Isso faz com que você tire sobrecarga das articulações. O que ainda não se comprovou cientificamente é se correr na ponta do pé previne lesão ou não. Mas a partir do momento que você tem, por exemplo, uma lesão no joelho, correr na ponta do pé tira a carga do joelho, joga mais carga para o tornozelo. Mas, por exemplo, um indivíduo que tem uma tendinopatia de calcâneo, uma dor na região posterior do calcâneo, por uma tendinite, se ele correr no antepé, ele vai exigir mais dessa musculatura, talvez não seja interessante para ele. Então não existe um padrão, e na verdade não existe um padrão correto de corrida. Dependendo do seu padrão de movimento, você vai exigir mais de uma articulação e mais de outra. E isso, o que vocês têm que ter consciência em casa é que você tem que se preparar para correr com o seu padrão. Se você corre na ponta do pé, você tem que ter a consciência que a sua panturrilha, os músculos do tornozelo têm que ser muito fortes. E fazer algumas atividades, alguns exercícios também de musculação, de fortalecimento, para evitar algumas lesões. Porque a gente fica falando de corrida, mas tem como fortalecer também cada parte do nosso corpo, né? Exato. Os exercícios de fortalecimento dos músculos do quadril, o que a gente chama de complexo posterolateral do quadril, os músculos, basicamente os músculos do glúteo, quadríceps é um músculo importantíssimo e a panturrilha é um dos músculos mais importantes durante a corrida, é o músculo que mais trabalha durante a corrida. Então, exercícios de fortalecimento, se fosse para escolher uma conduta para prevenir lesão em corrida, seria basicamente fortalecimento muscular. E já descobriu qual que é? Eu tô curiosa. É verdade, também. Você tem que fazer o seu também. Vamos aproveitar aqui, o doutor João, nosso parceiro. Deu para descobrir qual que é a minha? A gente avaliou aqui o pé direito da Jéssica, então eu vou colocar um vídeo para rodar aqui. E aí, se a gente for olhar, como a gente fez na caminhada, todo mundo vai bater o calcanhar primeiro no chão. Vai ser diferente da corrida, que algumas pessoas vão bater a ponta do pé ou o calcanhar. No caso aqui, ela bate o calcanhar primeiro no chão, e onde fica mais vermelho é onde tem maior sobrecarga, ou onde está passando mais carga. Essa linha preta que está correndo no meio do seu pé, basicamente representa o centro de massa, o centro de gravidade, como que as forças estão passando no seu pé. Nossa. Quando a pessoa prona muito o pé, que é quando ela tem o pé muito chato, que seria basicamente nesse momento aqui, ó, a gente avalia quando está no meio da pisada, basicamente aqui, ó, no momento correto. O pé chato é quando eu piso meio de lateral, assim, pra dentro? Pra dentro, quando o pé vai pra dentro. Então imagina que aqui eu tenho o seu pé direito. Dentro? Se ele for muito pra dentro, você tem um pé chato. Ai, gente, eu não queria ter um pé chato. Ou um pé pronado, cientificamente. E quando você tem o pé muito pra fora, você tem um pé supinado, que é o pé cavo, que é aquele que tem a cúpula bem grande. No seu caso, quando a gente avaliou dinamicamente, o desenho do seu pé, a parte medial aqui, não deveria ficar tão borrada. Significa que a parte medial recebeu carga. Então, quer dizer que seu pé foi mais para dentro do que ele deveria. Ou seja, você tem um pé pronado. Gente, eu tenho um pé tortinho. Pensando nesse padrão, por exemplo, de movimento, você teria a maior chance de ter lesões como, por exemplo, fascite plantar, que é aquela dor na sola do pé. Ou tendinopatia de calcânio, que seria aquela dor atrás do calcânio no tendão calcâneo. Fratura por estresse na tíbia, que é uma fratura por excesso de carga durante a corrida na tíbia. São algumas lesões associadas com esse padrão de movimento.
Nossa, interessante. Mas isso não significa que você vai se machucar. Se você se preparasse... porque eu já me machuco, não tem problema, não. Se você se preparasse para suportar carga com esse padrão de movimento, teoricamente você não se machuca, porque seus músculos vão estar suportando carga. Olha. Por isso que é importantíssimo o exercício. Agora, uma curiosidade para fazer Já vai tirando o tênis aí para gente fazer o seu teste, vai. Onde faz esse? É com um especialista, com um ortopedista que se faz esse tipo de... físio também. A baropodometria com fisioterapeuta. Que é um exame de movimento. Assim ele como vai tirar a meia. A análise cinemática, a análise Precisa tirar a meia? Pode fazer com a meia. Ai, pode que fazer bom, uma meia. obrigada, viu? Eu agradeço. Eu tô curiosa, porque o voltante, gente, ele precisa saber qual que é a dele. Porque como ele corre... Então você vai, pega uma distância maior, isso. E aí você anda como se estivesse na rua. Tá. E aí... voltou, beleza? Não sei o quê. Isso, boa. Ele não precisa. E agora pode voltar. E aí eu pisei com o esquerdo, pisa com o esquerdo. Tenta bater com o direito, pra gente comparar os dois. Acho que vai dar certo. Deu certinho. Perfeito. Eu ia ter essa dificuldade. Não ia saber. Aí tem que esperar um pouquinho, né, para o computador. Agora já... já vai, né, direto. Só passar o vídeo dele aqui. Você tem alguma ideia? Não faço a menor ideia. Pelo que eu Você já sentiu dor? Eu tenho problema de joelho, né? Eu tenho uma tendinite patelar que agora, depois de uns 3 ou 4 anos, que estabilizou, porque eu fiz bastante fortalecimento, comecei a andar de bicicleta e parou a dor. Boa. Esse é o caminho. Tem que se preparar para correr. E não correr para emagrecer ou qualquer outra coisa. Porque ele foca nisso, doutor. Ele foca em emagrecer. A gente fala para ele, não precisa voltar. Também não é assim. Já descobrimos? Já, vamos ver aqui. Olha que bacana. Então, deixar um pouquinho mais rápido só. Se a gente for avaliar o pé dele, tá vendo que o pé dele já fica muito mais desenhado na parte lateral, diferente do seu? É verdade. Então, ele já tem um padrão de pisada mais supinado, ou que é pra fora. A gente poderia assumir que seria um pé neutro, seria teoricamente um pé ideal, entre aspas. Tá vendo que legal? Significa que as forças passam por de uma forma melhor pelo seu pé do que pelo pé da Jéssica, por exemplo. Ela teria mais dificuldade para evoluir num treino de corrida do que você, pensando na capacidade de absorção de carga. Você precisa, teoricamente, de menor absorção de carga do que ela, dos músculos que controlam esse movimento da pronação, que é do pé chato. Então é por isso que eu tenho dificuldade para correr, doutor. Agora eu descobri. Pode ser uma das delas. Mas, por exemplo, se ela tem o pé, vamos dizer, entre aspas, chato, então, mas com exercício ele consegue corrigir isso? A gente tem, basicamente, muita dificuldade em corrigir movimento. A gente sabe que dá para corrigir desde que você faça um treino de padrão de movimento, e esses treinos demoram muito tempo. É como se você tivesse que aprender a correr de novo. E aí muitas vezes não é interessante você querer controlar movimento. Talvez modular o movimento. Então usar uma palmilha que, por exemplo, vai fazer com que o pé dela não vá tanto para dentro. Isso faz com que tire carga dos músculos da sola do pé, da fáscia plantar, que é uma estrutura que normalmente inflama. Isso a gente modula movimento. Se você fizer um exercício de fortalecimento, por exemplo, para um pé pronado, você consegue preparar essa musculatura para suportar esse movimento. Mas muitas vezes a gente fortalece, melhora a dor, o paciente consegue correr mais, melhora a função, mas corrigir o movimento é muito difícil, precisa de um tempo muito longo. Não, tô brincando. Só milagre. Doutora, a gente tem umas perguntinhas agora de alguns telespectadores. Eu vou pedir para a gente colocar na tela, por gentileza, para o nosso fisioterapeuta responder. É o Francisco da Rocha, de Jandira, São Paulo. Hoje em dia existem muitas tecnologias nos tênis, como o gel, por exemplo. Essas coisas realmente funcionam? Quando a gente fala de tênis, existem muitos mitos, né? Então o uso do gel, por exemplo, teoricamente é para melhorar a absorção de carga, absorção de impacto. E muitas vezes esses ajustes não vão funcionar muito bem. E algumas vezes podem até predispor lesão, ser um fator de risco para lesões. O gel, ele só está ali com o intuito, aumentar o amortecimento. Se o indivíduo gosta de correr com um tênis que tem um amortecimento maior, perfeito, aquele gel vai servir bem. Agora, se ele prefere correr com um tênis mais baixo, que não tem amortecimento, também não tem problema nenhum, desde que ele se prepare para isso. Tem que fazer o fortalecimento que você falou, né? Que inclusive tem a ver com a próxima pergunta. Eu vou pedir para a gente colocar na tela, por gentileza. É da Laura Menezes, de São Paulo, capital. O fortalecimento dos pés é importante para que a pisada inadequada não evolua para um quadro de lesão? Exatamente. Então, por exemplo, se a gente fosse pegar o exemplo da Jéssica, que tem um pé
chato, o pé pronado. O pé que vai vamos pra usar dentro. pronado. Chato, o pessoal de casa. Tô brincando. O pé chato. Teoricamente, você precisa você tem uma exigência maior dos músculos da sola do pé e dos músculos que controlam esse movimento. Então, fazer um protocolo de fortalecimento para estes músculos vai fazer com que você tenha uma maior capacidade de absorção de carga e se você tivesse lesão, faria com que você melhorasse quanto a essa lesão, sim, é importantíssimo. Será que eu tenho essa pisada pronada porque eu sempre usei muito salto? Porque desde pequena eu pegava os sapatos da minha mãe. Normalmente as mulheres têm esse padrão de pisada, pelo fato do joelho ir mais para dentro também. Como as mulheres têm o quadril mais largo, elas tendem a ter o joelho mais para dentro por uma compensação de equilíbrio. Então, normalmente as mulheres têm por evolução a pisada mais pé mais chato, a pisada mais pronada. Então, não acho que seja pelo uso do salto, não vai influenciar. Mas pode correr, viu? Mas pode correr. Eu corro, tá? Voltando. Pode correr. Eu corro até mais que você. Mentira. Mentira, gente. Mas, assim, vamos responder outra pergunta, tá bom? Tá. Rogério Silva, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Após corridas intensas, o melhor é aplicar gelo mesmo sem sentir dor? Mesmo sem sentir dor, então? Se ele tiver alguma lesão no tornozelo e no pé, por exemplo, na sola do pé, tem a fascite plantar lá, a dor na sola do pé. Se ele já tem essa lesão prévia e ele está voltando a correr agora, ele pode usar o gelo como um recurso de prevenção para evitar uma inflamação, uma dor naquele local. Mas se ele não tem dor, não tem nada, não precisa. Ele correu e vai se adaptar bem a essa carga. Se ele modular bem o treino, eu acho que é importante também fazer o alongamento, né? Mas eu tenho minha dúvida. Eu não sei se é certo fazer o alongamento antes ou depois do exercício, ou antes e depois. Qual que é o correto, doutor? Quando a gente fala da fascite plantar, por exemplo, que é a dor na sola do pé, o uso do alongamento é um dos recursos que a gente pode utilizar para tratamento. Pensando em prevenção de lesão ou em performance na corrida, não existe nenhuma relação com o fato de alongar ou não. Então, teoricamente, para correr, não tem a necessidade da gente alongar. É muito melhor você se aquecer bem antes da atividade do que você realizar um alongamento. Mas não é o tênis que vai dar esse problema na sola do pé? Não, muitas vezes não. Pode ser, por exemplo, o fato dele não estar preparado para usar um tênis com pouco amortecimento, que exige mais desses músculos da sola do pé, exige mais dessas estruturas da fáscia plantar. Então, ele usar um tênis mais baixo exige mais essas estruturas. Se ele não estiver preparado para suportar essa carga, essas estruturas vão inflamar, vão ter uma tendinopatia ou qualquer outra. Então, o tênis pode influenciar sim. Entendi. Doutor, mais uma perguntinha que chegou pra gente, eu vou pedir para colocar na tela, por gentileza. Berta Alvarenga, de Curitiba, Paraná. O peso pode influenciar na pisada da pessoa? Por exemplo, se ela emagrecer ou engordar, muda alguma coisa? Não, o peso não vai influenciar no padrão de pisada. Basicamente, o que vai influenciar no padrão de pisada é a anatomia, a biomecânica desse indivíduo. O que a gente sabe com relação ao peso é que, teoricamente, quem está um pouco mais pesado tem que absorver mais carga. Se ele não estiver preparado para suportar essa carga, ele vai se machucar em algum local. Com relação ao peso, ele tem mais chance de se machucar? Sim, porque ele precisa de uma necessidade maior de absorção de carga. É diferente você absorver 60 quilos de 100 quilos, 110 quilos. Mas mudar o padrão de pisada, normalmente não. Não tem nenhuma relação. Então não precisa emagrecer. Não vai mudar, amigo. Relaxa. Mas o problema é o seguinte, se você ficar correndo 5 km, depois na hora que você vai correr 10, aí você precisa de uma preparação melhor. Realmente, né? A questão do peso valia. É questão assim, quem começou a correr sabe o que é. Você começa a correr, você quer correr 5 km, depois dos 5 km não adianta, você correr 10. Depois que chegou no 10, você vai querer 21. Ah, é? É o vício na endorfina. Exatamente. Nossa, então eu não tenho esse vício. Eu comecei a correr, eu fazia aquelas provinhas de rua de 5K, aí depois era, vamos fazer de 10, não tô afim. Vamos fazer uma de 3, devia ter umas provinhas bem menores, Tem sempre a caminhada de 3 km, faz a caminhada. Espertinho. Ele se acha, doutor. Só porque ele fica correndo, tirando foto. Quem acompanha ele nas redes sociais, esse Rogério voltando, sabe como ele é. Vamos responder mais uma perguntinha. Vai lá, pode colocar na tela, por gentileza. É a Marisa Cardoso, de Fortaleza, Ceará. É verdade que correr na esteira tem menos impacto que correr na rua? E correr na areia? O que acha? É uma pergunta boa, da Marisa Cardoso. Existe diferença de correr na esteira e correr na rua. Na esteira, você tem maior exigência de força de desaceleração, então você tem que frear mais. Então você
não tem tanto impacto do ponto de vista longitudinal, e que ocorre mais na corrida de rua do que na esteira. Então, a absorção de carga tem maior necessidade na corrida de rua do que na esteira, mas a absorção de força de desaceleração, porque na corrida você vem em inércia, né, no embalo. Então, forças de desaceleração na esteira são maiores, porque a esteira está rodando ao contrário embaixo. Então, você tem que frear mais. Isso pode levar ou tá associado a algumas lesões também, principalmente de tornozelo e pé. Agora, uma outra dúvida, pegando esse gancho da esteira. A esteira você fica sempre num ritmo constante. E lá na rua, não. Você pode, né, variar um pouco, bem mais do que... Tem alguma relação também com algumas lesões? Ou o próprio tênis? É importante ser próprio para a esteira? Não, mudança de tênis quanto à esteira ou corrida de rua, não. O ideal é que ele treine, se for na esteira ou na rua, que ele corra com o tênis que ele está acostumado e que ele não faça muitas mudanças bruscas nesse tênis. Então, o cara está acostumado a correr com um tênis alto e aí começa a correr com um tênis bem baixinho. Isso não é o ideal. Se ele quiser correr com um tênis baixo, ele tem que fazer essa evolução gradual. Pensando em mudança de ritmo, com certeza, na esteira, normalmente você tem uma inércia maior durante a atividade e na corrida, tanto é que tem gente que corre a 10 km na esteira e quando vai correr na rua não consegue completar a atividade. Isso é verdade. Porque você tem uma exigência maior de absorção de carga e de saída da inércia. Na rua. Na rua. Normalmente, o tratamento para quem sofre dessas lesões, essas dores que normalmente são cometidas pelo tipo de tênis errado que a pessoa usa, o tratamento como é que funciona e quanto tempo demora mais ou menos? Normalmente, quando a gente fala de corredores, na clínica a gente sempre estipula no mínimo, depende da lesão, lógico, lesões mais graves como fraturas, depende por da lesão, né? Mas normalmente na clínica a gente estipula no mínimo um programa de tratamento de 2 até 3 meses às vezes, porque para começar a ganhar força a gente demora 1 mês. Então, se nós 3 aqui entrássemos na academia hoje, no primeiro mês a gente não ganharia quase nada de força, a gente só aprende a realizar os exercícios, só ganha controle de movimento. E a partir de 1 mês em que a gente começa a ganhar força, começa a ficar preparado para aquela atividade. Então, quando a gente fala de corredores, eles só vão estar preparados mesmo para correr depois de 2, 3 meses, principalmente voltando de lesão. Experiência própria, 2 meses parece uma eternidade para quem tá correndo, porque olha... É assim, você tem uma lesão, você quer na semana que vem já tá bom para voltar a correr, né, doutor? E uma coisa importante é que a gente nunca tira o atleta totalmente da corrida, a não ser que ele não consiga correr mesmo por uma lesão grave. Mas se ele tiver uma lesão em que ele suporta diminuir o volume de corrida, por exemplo, você está acostumado a correr 10 km na semana, se você tivesse machucado e me encontrasse lá na clínica hoje, por exemplo, eu não falaria para você assim, ó, para de correr. Eu só falaria para você, diminui 20% do seu volume, ou às vezes até metade do que você corre. Corre 5 km, mas pelo menos você continua ativo, continua liberando endorfina lá, e não fica Gostei também da dica do doutor aqui. Gente, controlar volume. Controlar volume, né? Eu quero deixar para vocês aqui os contatos do Dr. João Barbosa, o nosso fisioterapeuta. Para você que ainda ficou com alguma dúvida, é muito fácil, é só escrever para ele pelo e-mail, para o e-mail joãobarbosa01, Barbosa com Z, joãobarbosa01@gmail.com. Tem também o site do Instituto, da clínica dele, que é o www.institutotrata, eu tenho dificuldade para falar essa palavra, www.institutotrata.com.br, ou se preferir, anota o telefone de contato, que é o 0 operadora 11 3459 2030. Repetindo, 0 operadora 11 3459 2030. Doutor, muito obrigada. Adorei seus esclarecimentos. Obrigado. A gente acabou fazendo uma consulta aí. Valeu. A gente saiu ganhando, hein, doutor? Obrigada. Gostei muito, doutor. batendo bem papo. Esclarecedor, né? A gente consegue e gostei entender. Desse negócio. Tá lesionado? Só diminui. Mas diminui de verdade, tá bom? Não é pra ficar empolgadinho como você pode deixar. Infelizmente o nosso tempo acabou, Obrigado, gente. Pelo Obrigada convite, a você, Voltan. Valeu. Eu sabia que ele ia querer vir, doutor. Quando a gente falou de tipo de pisada, ele ficou implorando pro Ronaldo, que é o produtor responsável do programa. Ai, deixa eu ir, deixa eu parecer uma criança feliz. E o Ronaldo também é da corrida, o hashtag sai do sofá. Ele falou, vamos. Se o Ronaldo não tivesse com lá em cima, ele estaria aqui. Olha, Ronaldo, tamo junto, hein?
E nosso tempo acabou, infelizmente. Muito obrigada por sua audiência. Eu vou deixar agora vocês muito bem acompanhados com Consulta Doutor, com a Denise Luque. Muito obrigada, um beijo e fiquem com Deus.